No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Quagmire quase chegou a se relacionar com a Lois, e Peter infelizmente acabou desenvolvendo amnésia. Após terem decidido que participariam de um programa, Peter e sua família surpreendentemente acabaram sendo aceitos. Mas durante isso, Peter foi empurrado pelo apresentador do programa. E ao bater sua cabeça, imediatamente esqueceu de tudo. Vendo isso, Lois resolveu ajudá-lo a se lembrar dos seus filhos, e também a fazer as coisas, como por exemplo dirigir. E por não saber mais o que significava um casamento, Peter até mesmo considerou ter relações com outras mulheres. O que infelizmente resultou com que a Lois o deixasse, indo morar com seus filhos em um outro lugar. E ao saber da sua separação, Quagmire imediatamente chamou a Lois para um jantar, que depois acabou virando uma coisa mais íntima, com os dois quase chegando a se relacionarem. O episódio começa com o Peter e sua família assistindo TV, aonde o jornalista falava sobre a chegada de um famoso programa, na cidade de Quahog, e que as audições seriam feitas no dia seguinte. Ao ouvir isso, Lois diz ao Peter para tentarem a sorte, ao se inscreverem naquele programa, pois a família vencedora ganharia $5.000. E rapidamente, Peter acaba concordando com a ideia. Na manhã seguinte, no centro cívico de Quahog, Peter e sua família já estavam na audição. E ao serem questionados se possuíam alguma história interessante, Peter tem a brilhante ideia de contar a vez em que Lois sofreu com o nascimento do Chris, chegando até mesmo a pensar que os médicos teriam que abrir um outro órgão genital, ao lado do primeiro. Em seguida, Peter decide questionar se participariam do programa. Com isso, um dos responsáveis fala que por sorte, a outra família escolhida tinham 3 filhas. E então seriam escolhidos por terem 3 filhos. Um tempo depois, o programa finalmente começa. E após as famílias serem reveladas, o apresentador inicia o jogo de perguntas e respostas, com o Peter tendo dificuldade para responder, e Lois dando o maior beijo no apresentador, chegando até mesmo a falar umas coisas no seu ouvido. Após isso, a família concorrente acaba sendo eliminada. Em seguida, chega a vez de Lois responder. E ao mesmo tempo, Stewie também respondia às perguntas, falando coisas completamente aleatórias. Na rodada final, Peter precisaria fazer apenas um ponto, para finalmente ganhar os $5.000. Mas como já era esperado, acaba não conseguindo. E ao saber que estavam desclassificados, Peter inesperadamente fica bastante irritado. O que infelizmente acaba resultando com que ele fosse empurrado, e batesse com a cabeça na mesa. Porém quando desperta, não só questiona onde estava, mas também quem era sua esposa, e quem era ele mesmo. Um tempo depois, no hospital de Quahog, Lois infelizmente descobre que o Peter estava com amnésia. E ao questionar o Dr. Hartman se era permanente, ele fala que não tinha como ter certeza, pois a sua memória poderia voltar a qualquer momento, ou até mesmo nunca. De volta em casa, Lois apresentava a Peter os seus filhos. E durante isso, Chris resolve sair de casa totalmente sem roupas. Eu sou invisível! Você não é não, mas que maravilha. Meg mais uma vez é injustiçada, e Stewie acaba levando um soco do Brian. Mais tarde, eles resolveram assistir uns vídeos com o Peter, com o intuito de lhe fazer lembrar algumas coisas. E após ter assistido a lua de mel com a Lois, e ela demonstrar que gostava dele, Peter acaba saindo dali bastante feliz. Em seguida, Lois conversa com o resto da família sobre aquela não ser uma tarefa fácil, pois teriam que ensiná-lo tudo o que lhe havia esquecido. Um tempo depois, Lois ensinava a Peter o que era um telefone, e após contá-lo que usavam ele para fazer ligações, resolve ligar para seus pais, e o coloca para falar com eles. O que não foi uma boa ideia. Após isso, resolveu ensiná-lo o nome de cada talher. E em seguida, saíram para dar uma volta. E ao perceber que não foi a melhor maneira de ensiná-lo a dirigir, Lois decide lhe dar um videogame, mais precisamente o GTA, com o intuito de fazê-lo praticar primeiro. O que mais uma vez não foi uma das melhores ideias. Mais tarde, Peter conhecia seus melhores amigos. E ao questionar o que faziam ali, Joe responde que primeiramente, costumava puxar o top da garçonete. Ela gritou e eu tive que bater nela. De noite, enquanto Lois se preparava para dormir, Peter a espiava de dentro do armário. E ao vê-lo fazendo aquilo, resolve chamá-lo até ali. Após isso, Lois o ensina algumas coisas sobre relações. E ao falar que não lembrava mais como fazer isso,
Lois resolve acalmá-lo, e em seguida, começam a se relacionar. O que não chega a ser mostrado, e então, decidiram usar um famoso ator para simular a relação entre os dois. No dia seguinte, ao lembrar o Peter da noite passada, ele fala que se a relação com cada membro da família fosse metade tão bom quanto foi com a Lois, iriam se dar muito bem. E após ela contá-lo que não podia se relacionar com seus filhos, Meg se aproveita da situação para fazer uma piada. O que não chega a ser bem aceito por todos, pois até acaba sendo expulsa da cozinha. Já de noite, ao questioná-lo se estava pronto para se relacionarem novamente, Peter responde que sim, e então mostra a mulher com quem iria fazer. O que no mesmo momento deixa Lois bastante irritada, e após lembrá-lo que não podia fazer isso, já que era casado com ela. Peter, por outro lado, fala que não se lembrava de ter se casado. Com isso, Lois acaba ficando bastante triste. E fala que iria embora dali, e levaria os meninos com ela. No outro dia, enquanto Lois e os seus filhos se arrumavam na nova casa, Peter fazia uma festa, pois agora estava solteiro. E ao ser questionado se não sentia falta da sua família, ele logo responde que não, já que não os conhecia direito para ter qualquer sentimento por eles. Na manhã seguinte, no mercado de Quahog, enquanto Lois fazia as compras, Quagmire passava diversas vezes ali. Até que finalmente resolve ir falar com ela. E após descobrir que já não estava mais com o Peter, ele decide chamá-la para um jantar. E ao aceitar o convite, Quagmire rapidamente fica feliz. Mais tarde, seus filhos ainda estavam em casa, com a presença até mesmo de um rato mutante, e o Brian descobrindo que a Lois havia saído com o Quagmire. Enquanto isso, os dois terminavam de jantar. Em seguida, ao receber um elogio pelo ótimo jantar que havia feito, Quagmire comenta sobre a sua vida de solteiro não ser fácil. Após isso, Lois decide confortá-lo, falando que era um ótimo amigo, e até mesmo escutava todos os seus problemas. No mesmo momento, ele revela que o vinho lhe causou um pouco de tontura. E então, chega a ser questionado se queria ajuda para subir. E sem pensar duas vezes, Quagmire decide aceitar. E quando chegam no quarto, ele rapidamente se joga na cama com ela, aonde os dois começam a rir. No mesmo momento, Brian falava com Peter, e rapidamente descobre que a sua memória voltou. Após ter encontrado um velho amigo, e ele ter acertado diversas vezes a sua cabeça. E ao ser questionado por que não contou nada, Peter fala que apenas queria aproveitar a vida de solteiro, antes da Lois voltar. Mas logo é avisado pelo Brian, que ela estava na casa do Quagmire. E teriam que correr para impedir que alguma coisa acontecesse. Um tempo depois, os dois já estavam na cama. E Lois ao falar que estava feliz, pois caso a memória do Peter não voltasse, estaria nos braços de um companheiro confiável. O amigo do Quagmire acaba descendo. E após perceber isso, ele no mesmo momento, tenta fazê-lo subir novamente. Durante isso, Peter acaba chegando ali. E enquanto se desculpava com a Lois, Quagmire tentava desesperadamente reanimar o seu amigo. E continua até mesmo após eles irem embora.